Diante de notícias que associam crimes, violência e uso de videogame entre adolescentes, sempre geram entrevistas com profissionais da saúde mental. Alguns pesquisadores da Unifesp fizeram uma reflexão sobre o uso de videogames na adolescência. Então, existem vários aspectos que podemos olhar para poder discutir de uma forma profunda essa temática quando estamos falando da violência. Uma das perguntas que podemos fazer seria: será que realmente o jovem que cometeu um crime, um assassinato, algum tipo de violência e que jogava videogame, será que esse era o único lazer que esse jovem tinha? Será que realmente a gente pode associar diretamente o videogame com a violência cometida? Será que esse jovem, por exemplo, não gostava de jogar futebol ou assistia muita televisão ou ficava muito tempo no celular? Ou saía demais com os amigos e não dava atenção para a família? Enfim, será que não existem outros tipos de características, como escutar um tipo de determinado de música, ou ver filmes de uma temática específica? Por que sempre se coloca a questão do videogame? Essas perguntas têm por trás um desconhecimento que a gente tem na população geral sobre a inserção do videogame nas casas dos brasileiros. Aqui no Brasil, grande parte dos jogadores tem por volta de 20 anos, não são crianças, não são adolescentes. Também, aqui no Brasil, ter um videogame hoje já é quase tão comum quanto ter um celular. Ou também, em relação aos jogos, não só os videogames, mas os jogos que se utilizam no videogame, hoje em dia também estão disponíveis na internet, tablets, celulares e até nessas televisões que são mais chiques. A grande mídia muitas vezes deixa de lado, ignora no momento que acontece um crime como esse grande universo que é de pessoas que gostam desses games, né? Ou de grupos que vivenciam esses personagens, os elementos de um jogo específico. Por exemplo, pessoas que gostam de se fantasiar com as roupas de personagens. Enfim, existe um universo todo relacionado aos games e que quando acontece um crime desses, a mídia ignora que existe uma grande parcela da sociedade que utiliza o videogame sem nenhum tipo de problema. A reflexão desses autores é: por que a mídia utiliza esse argumento como uma relação causal, ou seja, ter um videogame levou esse indivíduo a cometer um crime, e não só algo que pode ser uma coincidência? O que leva um jovem a jogar videogame? Outros amigos que gostam de jogar videogame, propaganda sobre os videogames, um divertimento que não precisa sair de casa, uma cultura de games. E o que leva uma pessoa a cometer um crime? Podem ser outros motivadores que não tem nada a ver com a motivação de jogar videogame, por exemplo. Inclusive, no meio acadêmico, até hoje, a correlação entre exposição a estímulos negativos de jogos com conteúdo violento e um aumento de comportamento violento na vida real nunca foi comprovada. Essa é uma correlação que nunca foi provada por nenhum artigo. Também tem o fator de que aqueles que desconhecem esse universo do mundo dos games, dos videogames, tendem a ter uma aversão ou até hostilizar esses games por ser algo novo, desconhecido, e quando eles compreendem ou se têm contato com um jogo desses, pode inclusive mudar de opinião. Isso acontece com a maioria de coisas que são novas e inovadoras, como por exemplo, como foi o jazz na época que foi inventado, ou o rock and roll, ou até o Facebook. Muitos consideravam uma ferramenta inadequada, ruim, e hoje mudaram de opinião. Também a grande mídia, quando acontece um crime desses, deixa de levar em consideração aspectos relacionados a transtornos mentais ou comportamentais, como por exemplo transtornos de conduta entre crianças e jovens, o que também não teria nada a ver com o uso de videogames. Nós que somos da saúde mental, das neurociências, nós sabemos que na nossa área nunca é possível a gente isolar uma única variável para explicar um comportamento, principalmente um comportamento tão complexo quanto de cometer um homicídio. De forma geral, nesses casos também é importante ser avaliado que o cérebro do adolescente é extremamente maleável, que ele está em um momento com uma impulsividade mais importante na sua vida.
que ainda suas habilidades sociais estão sendo desenvolvidas, que as funções cognitivas que estão relacionadas com refletir sobre as consequências de atos, planejamentos, tomadas de decisão ainda estão sendo desenvolvidas, e também que pode ser um momento de experimentação ou de abuso de substâncias psicoativas. Também sabemos que aqui no Brasil muitos dos nossos jovens estão muito expostos à violência, né? Não a violência dos videogames, mas a violência familiar, a violência doméstica, a violência entre pares. E os autores concluem, portanto, que é importante ter uma reflexão crítica quando acontece um crime como esses, porque em realidade o que vem se observando através da ciência é que o videogame pode ser uma ferramenta importante para o treino cognitivo de jovens, tá? Inclusive de crianças, tá? E também em qualquer fase da nossa vida, nós sempre estamos em desenvolvimento, né? Inclusive na terceira idade nós podemos usar esses games para desenvolver algum aspecto cognitivo. Existem pesquisas que vêm sendo desenvolvidas e verificando a eficácia dos videogames, inclusive para o desenvolvimento de aspectos cognitivos, para a educação e também com fins terapêuticos, como no tratamento da depressão. Os videogames também têm o potencial de ajudar os jovens a desenvolver habilidades sociais específicas, como de resolução de problemas. Se você é profissional da saúde, fique ligado nas novas tendências que relacionam games com conteúdos terapêuticos. Nós que trabalhamos com jovens, com adolescentes, com crianças, sempre precisamos pensar em novas formas, novas ferramentas para podermos nos aproximar desses jovens e poder ajudá-los de uma forma mais efetiva. Se você se interessa por essa área da infância, adolescência e das neurociências, a Vida Mental agora oferece um curso de pós-graduação em Neurociências na Infância e Adolescência na Universidade Paulista Unip. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês conhecerem o conteúdo do nosso programa e também os meus contatos, caso vocês queiram tirar qualquer dúvida. Um abraço, até o próximo áudio.